Gente, então, eu queria pedir para vocês compartilharem que esse assunto de hoje ele é bem bacana porque a gente vai falar outra vez sobre um pouquinho de fonética, que é o que dá muita força para a gente aprender a falar espanhol melhor, ser entendido. Então eu queria pedir para vocês compartilharem esse tema, porque pode interessar, né? Pode interessar muitas pessoas. Então, o uso do el e do lo, né? Que os brasileiros se confundem muito e isso dá muita interferência para a fluência, ok? Vamos compartilhar aí, gente, por favor, para chamar mais pessoas para essa transmissão. Vocês, inclusive, se tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui, tá bom? Então tá, vamos lá. A gente já vai... vamos então falar sobre esse tema. O uso do el e do lo em espanhol. Gente, o lo no espanhol, ele é muito específico do espanhol. No português nós não temos uma palavra que tenha essa mesma função, porque na verdade assim, o lo no espanhol ele é bem específico para alguns casos. E o brasileiro, ele costuma confundir, ele costuma colocar o lo na frente dos substantivos quando ele vai tentar falar em espanhol, ele sempre tá lo niño, lo alto. E não é assim, tá? Por quê? Como eu falei, o lo não tem um correspondente com a mesma função no português, tá? Então, assim... Apesar de que você possa fazer a tradução do lo e a tradução seja o o, mas a função dele não é a mesma. Então, o que eu digo para vocês que estão se iniciando na fluência do espanhol? Fixem primeiro, entendam primeiro de tudo, substantivo masculino, por exemplo, você não vai dizer lo alto, tá? Porque no português seria o carro, mas no espanhol você não vai dizer lo alto, lo niño, tá errado, é el niño e el auto, certo? Então entendo, no português o artigo masculino o corresponde ao espanhol el, ok? Não errem isso, tá? E outra coisa, a pronúncia do el, tá? Olha só, quando eu falo el, preste atenção na minha língua, el, tá? Isso é fundamental, porque se a gente falar o el como a gente fala em português, usando o L no mesmo som, eu, né? E é o que a gente tende a ler espanhol assim, né? Eles não vão entender a gente. E a gente tem que entender que esse som é diferenciado, certo? Então, pratiquem, peguem um textinho que vocês gostam e escrevam e pratiquem o som, tá? E pratiquem o ouvido, principalmente. Tenta numa frase, num vídeo do YouTube ou numa música que vocês possam ler a transcrição, vocês escutarem o el, como é falado, e pratiquem. Dói um pouquinho a língua no início, tá? Porque puxa muito do músculo. Mas depois que você aprender, isso vai ajudar muito vocês a falar o espanhol, gente. É básico, tá? E eu até escrevi aqui, tá? Algumas palavrinhas, né? Aqui, ó, eu coloquei, tá? El niño, e ali eu coloquei um X. Lo niño, não. El auto, e lo alto, não. El hombre, ok? Outra coisa importante para fluência, reparem, eu digo el niño, né? Então, você consegue separar as duas palavras. El niño, por quê? Porque o el termina numa consoante e ninho começa com uma consoante, tranquilo. Mas vejam ali, ó, el auto, a palavra auto, que significa carro, ela começa com A. Por que eu tô chamando a atenção a vocês para isso? Porque el auto, quem sabe inglês aqui? Alguém sabe inglês? Vocês sabem que no inglês, muitas vezes, o professor de inglês, né, eu sei um pouquinho de inglês, tá? Mas eu tô querendo fazer só uma correspondência aqui para vocês entenderem. Vocês juntam as palavras para falar inglês, né? Ninguém fala inglês picando as palavrinhas, porque senão ninguém vai te entender,
né? E você tem que treinar o ouvido em inglês para você entender que as palavras se juntam todas na hora de falar, não é isso? Então, no espanhol também, ó, el auto. Eu não vou dizer el auto, não. Quando eles falam assim, ó, el auto, como se fosse uma palavra só. Porque aqui tem uma vogal e tem uma consoante, então junta e forma uma palavra só. Porque eles falam muito rápido, então, el auto, el auto. Então, treinem isso, peguem palavrinhas que vocês vejam na internet, no YouTube, de músicas, textos que vocês gostam, isso aí. E aí vocês falam el auto, tá? E isso, gente, vai fazer uma diferença pra vocês tão grande, porque vocês vão começar a entender espanhol melhor, muito melhor. Eu tô preparando, sim, eu vou começar a ter agora meu blog, o YouTube, tudo. Tô preparando, gente, é algo bem mais bacana, tá? Aqui eu tô fazendo mais mesmo testes. Então, ó, vamos praticar, tá? Vou deixar esse dever de casa pra vocês que querem aprender espanhol. Vamos praticar a fonética, a tanto no ouvir quanto no falar. Por que não? Espanhol não é difícil. Vocês têm que pegar os macetes. Eu tô dando pra vocês. Eu demorei muito pra descobrir esses macetes quando eu tive que aprender. Entendeu? Demorei demais, porque eu não sabia disso aqui. Eu não tive ninguém pra me ensinar. Entendeu? Eu tive que aprender na surra. Então, tô já cortando o caminho de vocês, ó. El hombre. Tá? O H, como ele não tem som, el hombre. El hombre. Tá ok? O lo, gente, é o que eu falei. O lo, esquece, quem tá começando, esquece ele por enquanto. Porque fica difícil. Ele é um pouquinho, é uma coisa que vocês depois pra aprender a usar, demora um pouquinho mais, tá? Pra quem tá começando, ok? Então é isso. Fica essa dica de hoje. Eu espero que vocês façam os exercícios, tá? Pra vocês começarem a testar e ver a diferença de como o espanhol vai começar a fluir mais para vocês, praticando essas coisas tão pequenininhas, mas são avanços enormes, tá bom? Então, deixo um beijo grande para vocês.